Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Essa semana, como já foi dito, né? Tanta coisa ruim acontecendo, trágica, terrorismo, coisas bárbaras, algumas delas envolvendo adolescentes. Alguém de 17 anos de idade, liderando um ataque à escola em que estudou. Alguns dizem, foi pro bullying, ele tinha espinha. Então, eu fico... Falei, a minha geração, certamente foi a geração que mais sofreu bullying em toda a história da humanidade. E não tinha ninguém para nos defender. Porque ele tinha espinha. Espinha? Um apelido de Choquito eu já recebi, né? De tanta espinha que eu tinha. Cabeção era maldade da turma, não era grande assim. Bom, a gente está rindo só para descontrair um pouco, porque o assunto é sério. E vem à nossa mente, por que razão alguém com 17, 25, jovem, adolescente, chegaria a uma loucura dessa? É muito difícil a gente entender. É muito difícil entender. Eu acho que a gente não vai conseguir entender perfeitamente isso jamais. Não vai conseguir entender jamais. Que loucura, que coisa mais besta, que coisa mais idiota, que coisa mais bárbara, que coisa insana. E não há nada que justifique isso. Absolutamente nada. Nada que justifique algo assim. Mas a gente procura entender. Eu sinto que realmente falta Deus. E quando falta Deus, falta esperança. Falta propósito na vida. E também falta família. Mas mesmo assim, nada justifica um evento tão bárbaro. Eu diria o seguinte: as famílias estão desestruturadas cada vez mais, e isso traz consequências, isso afeta os jovens, mas não justifica uma barbaridade desse tamanho. Tem muita gente que é filho de lares desestruturados, a grande maioria talvez passe por poucas e boas na vida e não chega a algo assim. Eu acho que tem, nessa geração que a gente está vivendo, muito mimimi. Ele foi matar o tio. O tio que deu emprego para ele, parece, né? O tio tinha dado emprego para ele. Mas mandou embora. Vamos matar o tio. Vamos matar os colegas. Vamos matar a coordenadora. Vamos matar todo mundo. Uma revolta com o mundo, uma revolta com a sociedade. Então, tem gente que só enxerga o mal. Então, eu vou começar por aí. Eu acredito que pessoas que chegam a atitude tão insana como essa não chegariam a tanto se tivessem visão. Fico lembrando de José do Egito. José do Egito, ele foi traído pelos irmãos que tramaram a sua morte. Ele escutou os irmãos mais velhos tramando a sua morte. Escapou da morte por pouco, pela intervenção de um outro de seus irmãos, mas foi vendido pelos irmãos como escravo. E ele não agiu, não reagiu de forma violenta, porque ele tinha visão. Ele tinha uma visão de futuro.
ele tinha visão de que as coisas podem melhorar, ele tinha uma visão de Deus para a sua vida. O Manuel Bandeira, um dos maiores poetas brasileiros, ele tem um poema que fala da falta de visão ou do problema da visão do ser humano. Eu vou colocar aqui, é o poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. Repare bem, esse é um poema. Acabou, não é só um verso, é o poema inteiro. Esse poema revela o seguinte. Perceba o contraste. O primeiro verso fala: a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do tempo, todas estas coisas são para mim e para você, e eu diria para todos os seres humanos indistintamente. É o sol, é o mar, é a água, é o vento, é a vida. Gente, tem gente que tem tudo isso como todo mundo tem, mas foca no beco, se tranca no beco, só enxerga o beco, o que vê é o beco. São pessoas que se tornam deprimidas, são pessoas infelizes, são pessoas amarguradas, são pessoas medrosas, são pessoas que limitam a sua própria vida e o potencial da sua existência. Uma vez eu vi uma certa história, 2 pacientes num quarto, e eles estavam muito mal, e tinha um que estava mais próximo à janela e que tentava animar o outro que estava um pouco mais distante, que estava ali paralisado na sua enfermidade, e ele, o mais próximo à janela, contemplando, tendo o privilégio de poder contemplar o lado de fora daquele hospital, começava a descrever: olha que dia lindo, olha como está o jardim, olha uma criança brincando, olha quanta vida lá fora. E o outro dizia: não, eu não posso, por causa da minha paralisia, eu estou paralisado, eu estou travado aqui nesta cama, eu não posso me achegar à janela para contemplar. Mas o parceiro, o amigo, dia após dia, repetia a mesma contemplação e tentando animar o outro, até que ele, o mais próximo à janela, veio a falecer. E o outro ficou sozinho no quarto, mas ainda distante da janela. E ficava sempre lembrando do amigo, do colega de quarto, que enquanto vivo tentava animá-lo, descrevendo toda a beleza, toda a vida que havia lá fora. E ele, movido por todo aquele incentivo repetitivo, ele fez um esforço, desceu daquela cama, arrastou-se até a parede, suspendeu-se até alcançar a janela e finalmente pôde contemplar. E o que ele viu? Um tremendo paredão. Era o muro que cercava todo o hospital. Moral da história: não confie num parceiro que está próximo à janela, prestes a morrer. Não, isso não terminaria bem, né? O que a gente aprende daí? O amigo sabia que se ele ficasse descrevendo o paredão que ele estava vendo, ele não ia mover ninguém da sua inércia. Não é não? Ninguém vai se mover se a contemplação for um paredão.
Mas se a contemplação e se a visão, essa questão da visão, se a visão de futuro for uma visão de esperança, for uma expectativa de vida, de dias melhores, a gente se move mesmo debilitado, a gente se move mesmo diante de tanta coisa que está atravancando a nossa própria existência e nos enfraquecendo. Então nós somos movidos por visão, e a falta de visão paralisa, a falta de visão nos leva a simplesmente a uma atitude de passividade, de murmuração, de conformismo, e muitas vezes recuamos o time. E olha só, o que vejo é o beco, muito seco, a descrição, né? Vamos voltar lá à poesia. O que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte, tudo com muita vogal aberta. O que vejo é o beco, beco. Então a poesia tem essa rima sonórica, algo que é aberto contrastando com algo que é fechado, mirrado, curto, fala dos limites, e muitas vezes não são necessariamente os limites da vida. A vida já nos impõe muitos limites, mas são os piores limites aqueles que nós mesmos nos impomos, e é por falta de visão. E jovens, por falta de visão, acabam sucumbindo na vida. Precisam de visão para superar as crises, para superar o deserto, para superar todo o antagonismo dos irmãos, como foi no caso de José, para superar a condição de escravidão, para superar a condição de prisão. Tudo isso José passou, mas porque ele tinha uma visão de um futuro que se alargava, que ia muito além daqueles limites, ele pôde superar, ele pôde enfrentar tudo aquilo que passou com ele. Eu gosto desse texto, essa profecia de Joel que se cumpriu com o derramamento do Espírito Santo. Disse Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão o quê? Terão visões. Meus irmãos, uma coisa poderosa que o Espírito Santo concede aos jovens crentes é visão, concede a eles visões. Os jovens precisam de visão, de uma visão de Deus para a sua vida, de uma visão que os impulsione aos estudos, que os impulsione ao trabalho, que os impulsione para um futuro que supere ao presente. E até para os velhos aqui, tem uma rebarba boa aqui, terão sonhos e visões. Eu gostava muito do meu sogro, porque mesmo nos últimos dias de vida, ele ainda cultivava sonho, ele estava sempre sonhando. Você pode sonhar, Deus te dá sonho, e Deus dá visão para os jovens. Agora, uma outra coisa que a gente percebe que é problema é a vida vazia, e a vida vazia de significado, é a vida sem propósito. E essa outra poesia de Manuel Bandeira fala muito a respeito dessa. O Manuel Bandeira era bom em diagnosticar. Agora, quem dá a receita certa é Jesus. Ele não era bom na receita, ele era ateu, mas ele era bom em diagnosticar.
o problema da humanidade. E ele diz assim, nessa poesia tão conhecida: andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste, passei a vida à toa. Vida sem propósito, vida à toa, vida como se fôssemos bichos, animais que comem e procuram alguma diversão, algum passatempo, enquanto não morre. Quando a gente tem visão, a gente vai ter propósito. Quando a gente tem uma visão de Deus, a gente não vai passar uma vida à toa. A nossa vida vai ser uma vida que vale realmente a pena ser vivida. Parece que o diagnóstico de Manuel Bandeira é semelhante ao de Salomão. Enquanto o Manuel Bandeira percebe a vida de tantos e tantos como uma vida sem propósito, uma vida à toa, Salomão diz algo semelhante a respeito da existência, como se não existisse Deus. Se não existisse Deus, a vida seria aquele do tipo existencialista. Comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Ou da Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme cujo professor, na sua sabedoria, o que tem a dizer para os seus alunos é o carpe diem, ou seja, aproveite a vida, aproveite o melhor que você pode, porque a vida não tem sentido, a vida é à toa mesmo. E tanta gente achou lindo o filme, e eu só espero que não tenha aprendido a lição de que a vida não tem propósito e nem razão nenhum. Carpe diem, aproveite o melhor. O existencialismo. E no seu ateísmo, a gente vê o Manuel Bandeira, principalmente nesse também famoso poema, o Pneumatórax, logo no primeiro verso tem essa expressão essa frase que expressa a sua frustração. A vida inteira é que podia ter sido e que não foi. É uma pessoa frustrada, é uma pessoa que chega ao final, ele está prestes a morrer, ele está recebendo aqui um diagnóstico, né? Ele está sendo desenganado pela medicina, e ele está dizendo a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, que poderia ter sido e que não foi, e ele vê a morte como o fim de tudo. É um homem sem fé e sem esperança na vida após túmulo. A única coisa que resta então, quando ele recebe o diagnóstico, quando ele é desenganado, o médico também ateu diz, só resta tocar um tango argentino, ficar na fossa, lamentar. Se a vida reside, consiste, única e tão somente no aqui e agora, quando você chega num quadro como esse, que você tem que encarar a morte e sabe, você vai fazer algo semelhante. A vida inteira que podia ter sido, que não foi, o que eu deixei de aproveitar, o que eu podia, tal, acabou tudo. Só me resta tocar um tango argentino. Agora, Paulo, o apóstolo, diante da morte, quando ele recebeu o mesmo diagnóstico, só que não estava enfermo, só uma profecia, uma palavra de Deus, ele iria morrer. O que é que ele expressou? Porque não viveu uma vida à toa, porque viveu uma vida em obediência à palavra do Senhor, porque teve uma missão, um propósito na sua existência.
Quando ele recebe a notícia de que vai morrer, o que ele diz é tão diferente. Gente, olha a diferença que faz Deus na vida de uma pessoa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Eu não vou cantar um tango argentino, eu não vou me lamentar. Melhor é partir e estar com Cristo do que continuar aqui nesta vida. Coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quanta diferença, meus amados irmãos. Então, os jovens, as pessoas deste mundo precisam de visão, precisam de propósito, precisam de missão, precisam de Deus. Isso faz toda a diferença na existência de um ser. E tem esse poema de Manuel Bandeira também, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Que poema maravilhoso. Mas é um retrato da vida de tanta gente. Eu fico vendo assim, baile funk. Sei lá, essas festinhas, os inferninhos de final de semana. Da pessoa, muitos daqueles jovens, eles ralam, trabalham, lutam, estudam e tal, para curtir a vida. Todo o propósito da existência é chegar àquele momento. É o João Gostoso, que está ralando, carregador de feira livre, morando no Morro da Babilônia. Veja que a descrição da vida difícil do João Gostoso é bem mais longa do que a dos prazeres que ele tem na vida. Dá para comparar, dá para perceber que o Manuel Bandeira está fazendo esse jogo aqui? Olha a descrição do labor, da dificuldade, da ralação, do preço a se pagar, de toda a dificuldade da sua vida. João Gostoso era carregador da feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Moro onde não mora ninguém, onde não vive ninguém, onde eu moro. Bom, uma noite, em contraste com a jornada maior da existência, uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, o que ele fez? Olha só, como que é efêmero o prazer humano. Bebeu, cantou, dançou. Parece que isso não foi tão bom para ele. Parece que ele percebeu o vazio de todas essas coisas. Se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Isso foi tirado de uma notícia de jornal. Quer dizer que ele, que não tem nem sobrenome aqui, qual é o sobrenome dele? É um apelido gostoso. Bem, não sei quem é que deu esse apelido para ele. Mas a lagoa em que ele morreu tem sobrenome. Rodrigo de Freitas. É uma lagoa famosa. Ele não é famoso. Só ficou famoso na morte. Repare que esses loucos, e principalmente aquele louco lá do... Quem me contava isso foi o Adriano para nós, né? O louco lá da Nova Zelândia. Ele botou numa live a ação dele, desde que ele saiu de casa. Cara, quer aparecer. Olha a loucura da criatura. Que insanidade é essa que está acontecendo? E naquele submundo da net aí, como é que é o nome disso? Deep Web,
na web profunda, no submundo, no inferno, onde as pessoas tramam coisas absurdas, e ali é pedofilia, e ali é ensinar a matar e tal. Os comentários eram de que matou pouco, porque essas pessoas parecem quererem impressionar outros dentro daquela coletividade insana. Uma fama de... Eu não acredito que fosse o caso do nosso amigo, do João Gostoso, mas é o caso de tanta gente. Ele acabou sendo notícia de jornal com a morte. Esses também notícia de jornal no mundo inteiro com assassinato. E tem gente que acha que isso é uma grande vantagem. Para que você está vivendo? Ralando, estudando, trabalhando? Para poder beber, cantar e dançar? Faça bom proveito. Que se sua vida é só isso que você tem, é uma vida vazia, é uma vida sem propósito. Você não passa de uma besta, como diz o Fernando Pessoa, num poema, besta adiada, não, cadáver adiado que procria, ele diz. Cadáver, ele chama pessoas que têm esse estilo de vida, que é o estilo de vida que toma conta. Por onde você for, as pessoas estão vivendo exatamente isso. Ele chama isso de cadáver adiado que procria. Se a vida é só isso como propósito. Bom, já falei sobre isso. Agora tem aqueles que pensam, eu quero me dar bem, eu não quero viver só nesse limite de prazer do pobre, o pobre que tem que ralar, eu quero ganhar na loteria, eu quero me dar bem, sei lá, de alguma maneira enriquecer, eu quero eu quero curtir tudo que a vida tem de melhor. Aí tem outro poema do Manuel Bandeira a esse respeito. Não é do pobre mais, é do cara que é amigo do rei, do cara que, porque é amigo do rei, tem todo o favorecimento, tem os privilégios, ele pode se aproveitar da riqueza e do que o rei tem para oferecer para ele. E o rei é lá de Passárgada. Então vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. No último verso, que a gente não tem tempo aqui para ficar falando toda a poesia. Mesmo em Passárgada, mesmo no palácio do rei, mesmo com todas as delícias do palácio, todas as vantagens, todos os privilégios, você sabe o que você está falando? Eu sou amigo do rei. Com tudo isso, mesmo com tudo isso, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Mesmo com todos os prazeres, a gente está vivendo uma era de hedonismo sem precedentes na história da humanidade. Essa é uma poesia do hedonismo. O significado da vida é tirar, extrair dela o maior prazer possível, aproveitar de montão, é curtir de montão. Agora, mesmo em Passárgada, veja o último verso de Manuel Bandeira. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Mesmo em Passárgada, meus irmãos, tem coisas que a gente fica bem assustado. Esse cara que cometeu esse crime lá na Nova Zelândia, ele não era uma pessoa pobre. Veja só de rifle, quanto que ele comprou. Pessoa que tem condições melhores. A gente fica pasmo de ver pessoas
tão bem-sucedidas, né, nas suas carreiras, cantores e cantoras, os mais famosos, lindos, lindas, talentosos, ricos, poderosos, tudo o que o mundo deseja e aspira, eles conquistaram, e a lista dos que se mataram é assombrosa, ou não é? Se a gente começasse agora a fazer ali, ia ser mesmo em Passárgada, mesmo diante de todas as benesses e favores e delícias e honras e glórias deste mundo, a pessoa sente vontade de se matar, dá cabo à sua própria vida, e como paliativo, normalmente as drogas e mais drogas associadas a isso, álcool, bebida, e sempre o destempero, a loucura, a insanidade acometendo os mais ricos, os mais pobres. Tem o João Gostoso e tem um amigo do rei. Temos na Bíblia uma pessoa que não era amigo do rei, era o próprio rei, é o Salomão. O rei Salomão, podemos dizer, vive em Passárgada. Só o harém dele tinha mais de 1000 mulheres. Tem a mulher que quer, a hora que quiser, no lugar que quiser. Desfrutava de todos os prazeres e experiências que o poder, o sucesso, a riqueza podem proporcionar debaixo do sol. Mas frustrado, ele conclui: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Que coisa, né? Como é que uma pessoa que tem tudo isso pode chegar e dizer: tudo é vaidade e correr atrás do vento? Me cansei de tanta mulher, cansei de tantas delícias para saborear, de tantos pratos, de tanta coisa para conhecer, de tanta glória, de tanta honra, de tanta riqueza. Cansei, isso cansa. Sabe por quê? Porque o ser humano foi criado por Deus e para Deus, e é só Deus quem pode realmente satisfazer a alma humana. Nada do que é temporal, nada do que é passageiro, efêmero, pode realmente satisfazer a alma de quem tem potencial para o eterno. A gente tem uma vocação para o eterno, e é só o eterno que pode satisfazer. Uma vez estava no ônibus e tinha lá um bêbado falando em alto e bom som, e falava com um e falava com outro. Ele era um espetáculo andando no meio do corredor, e era já umas 11h30, meia-noite, e eu estava lá, e de repente ele se aproximou de mim, e eu já sou meio tímido, mas ali eu ganhei uma coragem, e aproveitei que ele já tinha chamado a atenção da galera, da plateia, e ele veio para cima de mim falando umas bobagens como bêbado que era, e eu cheguei e disse para ele: esse vazio que você tem dentro de você, que você tenta preencher com a cachaça, só Jesus pode preencher. Aí o ônibus ficou em silêncio, o homem também, e quase 1 minuto de silêncio, sabe? O negócio ficou um ambiente mórbido, silêncio total. Aí ele levanta a cabeça e diz: jovem, você falou tudo. Esse jovem falou tudo. Um vazio, um vazio. Eu tenho um vazio. Eu tenho um vazio. E aí foi ele que pregou para o restante da turma. O que é que falta para a gente ser feliz?
Parece que o ser humano é insaciável, não é? Eu era jovem, adolescente, apaixonado pela filha do pastor, queria casar com ela e ficava orando: Deus, se o Senhor me der uma casinha, eu puder me casar, não preciso de mais nada na vida. Deus deu graça, fui à luta, construí a casinha, pudemos nos casar de 20 para 21 anos de idade. Mas aí eu tinha vendido o carro, vendi até para o meu irmão, do Celso, para poder construir a casinha, ajudar a comprar material de construção. Depois eu falei: Senhor, se pudesse ter um carro. Aí depois você compra o carro. Senhor, se pudesse ter um melhorzinho, com ar-condicionado. Está entendendo? Aí depois vai para o maior. Aí tem o de ar-condicionado, tá bom? Não, tem um. E aí vai. Está entendendo como é que é o ser humano? É normal a gente ter ambição na vida. Não estou aqui contra a ambição. Mas o grande problema é a gente não perceber que tudo aqui na vida é transitório, que nós somos peregrinos na terra e que o nosso lar é do lado de lá. E que Deus tem algo muito melhor para nós. E você poder experimentar a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando a sua vida, seu coração. Você ter visão de Deus, é Deus na sua vida. E eu estou contando, é claro que sempre a gente tem uma ambição, uma coisa a mais, e é normal, porque é normal quando você consegue ter contentamento com aquilo que você já tem, mesmo sabendo que poderia ser melhor se você tivesse alguma outra coisa, não é? Mas se você tem contentamento, se você já se agrada, fala: Deus, obrigado por isso. E você já consegue ver a mão de Deus e você consegue ali louvar o Senhor, e isso é bom. Mas tem gente que nunca, ele está sempre adiando o louvor, adiando talvez o contentamento, a alegria, porque a felicidade sempre está acolá, sempre está adiante, e a pessoa sempre ansiosa, e a gente vive nesse século de ansiedade, de angústia, e que nunca satisfaz, está que nem aquela mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos, não deu certo o primeiro, vamos para o segundo, não deu certo o segundo, vamos para o terceiro, não deu certo o terceiro, vamos para o quarto, e agora ela já está com um marido que nem é dela, que já é de outro. Nunca se satisfaz. E Jesus disse: quem beber da água desse poço, do poço dessa vida, vai continuar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, não terá sede de novo. Meus irmãos, eu passei os maiores perrengues. E na época que eu passava poucas e boas, dificuldade, privação, de todo, eu lembro da alegria do Senhor na nossa casa, no convívio com os filhos, no convívio com a esposa, só sopa de feijão, e glória a Deus, aleluia, e felicidade, e paz. O pouco com Deus é muito, então não é isso ou aquilo, é Deus na vida, é Deus na vida. Então nada, por favor, não me interprete, o negócio é contra a alegria, contra o prazer, não. O problema é colocar a vida nisso, é colocar a vida nos prazeres desse mundo, é colocar a vida, apostar tudo. Onde é que a gente tem que ajuntar tesouro? No céu, é do lado de lá. Vamos edificar a nossa vida para chegar ao momento da nossa morte, da gente poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe o que Salomão? Ele não fica só no diagnóstico a vida é vaidade, essas coisas não servem. Ele vai além. Ele fala: realmente, se a vida consistisse apenas do aqui e agora, e não tivesse Deus, e não tivesse o lado de lá, tudo seria assim, sem sentido. O niilismo de Nietzsche, o existencialismo do Sartre, seria uma coisa assim, o hedonismo que campeia, né? A gente vai hoje é domingo, né? Hoje não fui, mas quando
vai lá no parque do domingo, cheio de gente, vai na praia, está cheio de gente, vai... Não é contra ir no parque, eu se puder também vou quando tem uma folga. Vai ali na Paulista, cheio de gente, as pessoas procurando diversão, vai no shopping, cheio de gente. Então parece que o afã e o propósito das pessoas, assim, do modo geral, é procurar se dar bem, procurar extrair alguma coisa, preencher um vazio, sei lá o quê, né? Os bailes, não chamam mais de baile, né? Eu sou antigo. Sei lá como é que chama, qualquer lugar. Esse negócio aí é ir, é tomar todas, e os jovens têm que tomar todas, tem que tomar mais. Negócio insano, para sentir alguma coisa, para ter alegria, para ter felicidade, para sorrir, para estar bem. Quantas que tem que tomar? Quanto que tem que experimentar? Então é uma dose sempre mais forte, agora é na veia, então já cansei de cheirar, então é um negócio louco, insano, que está tomando conta, e quer preencher o vazio, porque não consegue parar, eles não tem parada, porque se parar vai e atina com o vazio da sua existência, e isso é um choque traumático, eles precisam realmente, e é importante a gente perceber, e toda essa nossa ilusão de mundo ser abalada. Por isso que Deus às vezes permite que a gente passe por tribulação, para ser abalado essa estrutura, para a gente não botar fé nessa vida que passa, para a gente botar fé em Cristo, que garante, eu diria, Ele garante alegria e felicidade aqui na terra a despeito da circunstância, e coisas boas também, mas do lado de lá é que é o grande barato. Por falar em droga, tá? Grande barato vem de droga, né? Você sabe. Mas o bem bom e a grande experiência transcendente que te faz viajar é nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que vai dar sonho, que vai dar visão, e que vai dar alegria, e que vai dar paz, e que vai dar plenitude. Enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho. Tem contenda, tem confusão, tem desgraça, mas enchei-vos do Espírito Santo. É melhor, não faz mal, não tem ressaca, não tem contraindicação. É tudo de bom para a nossa vida. E o livro de Eclesiastes, Salomão, resume aqui, resumindo, a vida não se resume ao debaixo do sol. Deus existe e colocou o infinito no coração do homem, Eclesiastes 3:11. O efêmero não pode satisfazer aquele que tem vocação para o eterno. Fomos criados por ele e para ele, como diz Colossenses 1:16. Lembra-te do teu Criador, é exortação de Salomão para os jovens. Lembra-te de teu Criador. Se esses que fizeram loucura tivessem se lembrado do Criador, tivessem se voltado para Ele, mas ficaram nessas porcarias de jogos de videogame, escolhidos de violência, filmes de terror. Eu não sei como pode um crente ter prazer de jogar essas porcarias que atropelam velhinha, gente, e que matam, e que ficam atirando, e que ficam vendo essas porcarias dos filmes de terror, e que tortura. Eu não entendo isso. Isso não pode fazer bem para a cabeça de um ser humano, ainda mais para a gente que está em formação, adolescente, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Vamos nos edificar com a palavra de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e salmodiando a Deus em nossos corações. Sendo assim, cada ato humano, né? Porque, veja só, Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, essas pessoas cometem essas barbaridades porque acham que a vida acaba aqui e não tem do lado de lá, e de repente quando eles se suicidam e se matam e matam outros e vão se deparar com o justo juiz, aí é que a coisa vai ficar complicada. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas a respeito do bem ou do mal que praticamos aqui nessa vida. Assim, cada ato humano se reveste de valor e significado que vão muito além do sol, porque a vida não se restringe ao debaixo do sol,
há um céu, há um amanhã, há um porvir. Nosso trabalho não é vaidade em vão. Jesus resume Eclesiastes falando o seguinte: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A criatura está perdida sem o Criador. Diz Agostinho: tu nos fizestes para ti, ó Deus, e inquieta estará nossa alma até que repouse em ti. Quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia. Inteiramente repleta de ti, a minha vida será vida plena. O que você precisa esperar para experimentar isso aí? Quando a minha vida estiver toda em ti. Coloquemos-nos em pé, e minha oração, meu desafio, meu apelo, em nome do Senhor, é que você se reconcilie com Deus. Meu apelo em nome do Senhor é que você entregue a sua vida a Deus totalmente. Porque se você se entrega a Deus, você recebe de Deus visão, você recebe de Deus sonho, você recebe de Deus propósito. Deus dirige, Deus vai à frente, Deus te protege, Deus te guarda, e a sua vida se reveste de significado, de beleza e de riqueza. Que coisa maravilhosa. Oremos ao Senhor. Pai, toma nas tuas mãos aqueles que de coração aberto respondem positivamente à voz do teu Espírito Santo. E a você que me ouve eu digo: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, se você tem ouvido o Espírito Santo falar ao seu coração, à sua vida, não resista, não se feche, não dê as costas, não despreze aquele que te ama e te busca e quer o teu bem maior. Aquele que verdadeiramente te ama e se sacrificou, foi tão grande o seu amor que ele foi capaz de dar a sua vida para a tua salvação, para a tua redenção. Ouça a voz de Deus. Ele tem alegria para a tua vida, mas não é uma alegria passageira, não é uma alegria que tem contraindicação, não é uma alegria que vai te levar ao arrependimento, à amargura, ao choro, ao pranto. Ele tem para você uma alegria que é boa, uma vontade que é boa, agradável, perfeita. Confia no Senhor de todo o teu coração. Dá ouvidos a Ele nesta noite. Ele que fala contigo, Ele que mexe com você, Ele que quer te salvar, Ele que quer te dirigir, Ele que quer te abençoar. Mas o Espírito fala e você deve responder. Você tem poder para resistir, por isso a palavra exorta: não resistais ao Espírito Santo. Quebranta teu coração, dá ouvidos a Ele, se entrega a Ele de corpo e alma, se entrega a Ele de coração. Abra o teu coração, abra os teus olhos para a realidade espiritual.